Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Leremos os versos 14 a 22 do livro de Apocalipse. Palavra do Senhor através do apóstolo João. Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22. Nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre arrependimento e regeneração. Arrependimento e restauração. Arrependimento e reconstrução. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bondoso Deus e eterno Pai, que privilégio nosso nesta manhã, Senhor, tão agradável. Podemos estar aqui na Tua casa, na santa casa de oração, com a Tua palavra aberta ante os nossos olhos, nesse tempo de culto, de adoração, quando o Senhor já falou ao nosso coração, através da Tua palavra, através desses hinos tão belos, dos cânticos, do coral, das crianças. Oh Deus amado, que bênção estarmos aqui nesta manhã, ouvindo-Te, Senhor, tendo essa percepção clara que o Senhor conosco fala. Queremos ouvir-te uma vez mais através desse texto. Dá-nos ouvido de eruditos, como diz o profeta Isaías, Senhor. Destampa os nossos ouvidos para que ouçamos-te uma vez mais. E em ouvindo-te, ó Deus, apliquemos a nossa vida a tua palavra, para que de fato vivamos na vida que de fato faça sentido a ti. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho, a carta, o livro de Apocalipse, João registra 7 cartas que Jesus escreveu a 7 igrejas. 7 cartas às 7 igrejas, e a cada uma dessas igrejas, repreensões, elogios, advertências e direções e desafios. A igreja de Laodiceia
nenhum elogio da parte de Jesus. Severa advertência e um lindo convite. O único elogio que tem neste texto, nesta carta, é um elogio que a própria igreja faz a si própria, achando-se rica, abastada e não necessitando de coisa alguma. E este elogio que ela faz a si mesma, Jesus diz que esse elogio é falso. Meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria nessa manhã de tratar de um assunto muito importante nos nossos dias, de um assunto muito delicado nos nossos dias, porque não é muito comum aos nossos ouvidos sermos confrontados com verdades. A nossa cultura hoje não gosta de verdades muito duras. Os nossos ouvidos às vezes não estão muito preparados para serem confrontados com palavras duras, mas nessa manhã eu estou aqui constrangido. A semana toda tenho orado, tenho buscado do Senhor. Eu preciso falar algo que está me incomodando, porque essa palavra tem queimado, ardido o meu peito, e eu quero uma vez mais compartilhar com a igreja, porque estamos vivendo um tempo em que, como diria Bonhoeffer, estamos vivendo uma graça muito fácil. Um tempo em que o evangelho é tão fácil, um evangelho tão cheio de facilidades, que eles chamam do evangelho sem cruz, do evangelho sem Cristo, do evangelho sem o preço, do evangelho sem o sacrifício, do evangelho sem a morte, do evangelho sem a ressurreição, do evangelho da linguagem, do evangelho sem a crucificação, do evangelho palatável, do evangelho apenas da superficialidade, mas o evangelho que não desce às vísceras do coração, do evangelho que não transforma a mente, que não renova a mente, que não oxigena a alma, de um evangelho que não transforma e purifica o coração. Precisamos deste evangelho, e é disto que Jesus está falando a esta igreja. Porque esta igreja tem um autoconceito de si mesma, e Jesus tem um conceito completamente diferente dos cristãos da igreja de Laodiceia. Jesus está se identificando como o Amém, aquele que tem a última palavra, aquele que é testemunha fiel, aquele que é testemunha que vê e aquilo que ele fala é verdadeiro, aquele que é o princípio da criação, aquele que criou todas as coisas e que tudo vê. E ele diz: eu conheço as tuas obras. E ao conhecer as obras daquela igreja, ele traz uma triste constatação daquela igreja. Ele diz: nem és frio e nem és quente. Quem deras fosses frio ou quente. Ele está dizendo: melhor fosse vocês fossem quentes, fervorosos, ardentes, que vocês fossem cheios do Espírito, que fossem apegados à proclamação do Evangelho, que vocês fossem ardentes, cheios de mim. Quem dera vocês fossem crentes fervorosos, mas nem frios vocês são, porque se fossem frios, que não fossem tocados, burilados, movidos, vocês talvez tinham chance de conhecer e constatar a carência que vocês têm, mas vocês, nem isso vocês sabem. Vocês são mornos, e por serem mornos, vocês são apáticos, vocês são indiferentes, vocês estão na UTI espiritual, vocês estão lenientes, vocês são relapsos. Essa é a palavra dura de Jesus. Aquela igreja que está dormindo espiritualmente, está
distante no coração, na mente, na alma, distante do Cristo da fé. Ele vai dizer: se alguém abrir a porta, veja que coisa mais absurda, se alguém abrir a porta, eu entrarei. É como se eles fechassem a porta das igrejas e colocassem Cristo para fora da igreja. Que coisa mais absurda esta cena. Meus irmãos, por incrível que pareça, Jesus está chamando a atenção de uma igreja que está leniente, dormindo o sono da incredulidade, o sono da incapacidade de enxergar a si próprio, de ter a percepção de quem de fato é, de como está, ter percepção da sua nulidade, da sua fragilidade, da sua inconsistência, da sua fraqueza, da sua falta de vigor, da sua inanição espiritual. E essa incapacidade da igreja em se aperceber, de se avaliar, de perceber a sua condição espiritual diante de Cristo, faz com que Jesus venha com essa palavra dura. E ele vai dizer no versículo 19, veja comigo, versículo 18, melhor dizendo, se você pudesse projetar esse versículo 18, ele vai dar um desafio, um conselho. Ele poderia dar uma ordem, mas ele vem com um conselho. E um conselho de quem quer oferecer algo para esta igreja. E o conselho de Jesus a esta igreja é: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Na verdade, naquela cidade havia um centro financeiro, econômico muito forte. Muito forte. Aquela cidade tinha um sistema financeiro bancário muito forte, era uma cidade muito rica, muito abastada, e a cidade orgulhava-se do seu centro financeiro, do seu centro econômico financeiro, e os membros daquela igreja gozavam de familiares daquela cidade que também eram membros da igreja. Então havia muitos ricos daquela cidade frequentando aquela igreja. Então muitos achavam que eram orgulhosos porque eram ricos. E o versículo 18, havia outro conselho: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Havia também naquela cidade uma indústria têxtil muito vigorosa, muito próspera, pujante. Muitas pessoas vinham àquela cidade fazer compras na indústria têxtil, e era pujante o seu comércio da indústria. E Jesus está olhando para aquela igreja e atacando aquilo que ela mais se orgulhava de ser, de ter, porque a sua cidade era uma cidade que tinha muitas riquezas, e ela achava que estava também rica e abastada por ter e desfrutar daquelas riquezas que a cidade tinha. E também ele vai dizer: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E havia naquela cidade também um sistema de medicina, especialmente na medicina ocular, um sistema muito avançado de cura para os olhos. Não é? Havia até um óleo frígio que fazia pequenas cirurgias para remover algumas deficiências de visão. Ou seja, Jesus olha para aquela igreja e vê que aquela igreja está tão enfronhada com a cultura da cidade, ela está tão envolvida com os desvalores e com os valores e com as riquezas, está tão dentro o mundo, e a igreja está tão conectado, tão envolvido, tão entranhado e tão desconectado do céu, tão distante no coração de uma relação profunda com o céu, que Jesus está ali
junto a eles, passeando dentre eles, e eles não têm a percepção espiritual de Cristo, não têm o olhar espiritual de Cristo, e Cristo está no meio deles, e eles não querem relacionar-se com Cristo, e então Cristo olha para eles e fala: vocês precisam de cura espiritual, vocês precisam comprar de mim, vocês precisam adquirir de mim, vocês precisam vir a mim, para que vocês adquiram saúde, vigor espiritual, para que de fato vocês tenham condições, vida, no real sentido de vida, para que possam apresentar-se dignamente diante de Deus. Oh, meus irmãos, que palavra dura, que palavra dura. Dias atrás, conversando com uma pessoa, tomando um café com uma pessoa cristã, e ele dizendo: olha, eu sou muito grato, eu sou muito grato. É mesmo? Você é grato por quê? Eu sou muito grato. Eu estou fazendo atividade física, estou no auge da minha potência física, a minha carreira profissional está deslanchando, eu sou muito grato, estou muito agradecido. É mesmo, e por que você é grato? A quem você é grato? Eu sou grato porque, veja como eu estou prosperando, como Deus tem me abençoado, eu sou muito grato, é muita gratidão. O verbo agradecer é um verbo transitivo, direto e indireto. Esse verbo, ele exige que se fale por que e a quem a gente deve agradecer. Não é verdade? Você sabe disso, não é? Mas na nossa cultura, as pessoas usam o verbo agradecer de modo desconexo, etéreo. É um agradecimento à natureza, a si próprio. É um agradecimento que não tem uma razão propriamente definida e nem uma gratidão que tem um endereço certo. É uma coisa tão absurda. Isso é fruto de um humanismo tão enraizado, tão arraigado no coração. Hoje, o ser humano está tão cheio de si, tão empafioso, tão cheio de um olhar para o seu próprio ventre, que ele não é capaz de olhar e reconhecer a sua incapacidade de dar um só passo sem que Deus lhe permita que dê. É incrível como há pessoas com as quais nós convivemos que não conseguem conceber a soberania, o governo, o cuidado de Deus sobre todas as coisas criadas. É impressionante. E isso está adentrando os arraiais evangélicos e está sendo carcomido da mente e do coração da igreja esta ideia de que nós somos o que somos porque foi Deus que nos permitiu ser e ter aquilo que somos e temos, porque Ele é e Ele nos dá. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, falta-nos um senso profundo, de um reconhecimento profundo da nossa vileza, da nossa insignificância, da nossa incapacidade, do nosso reconhecimento da nossa incapacidade. E esse texto fala exatamente disto, porque esta igreja está assentada em cima da sua arrogância, da sua prepotência, do seu orgulho, da sua vaidade, dizendo-se abastada, dizendo-se cheia, rica,
rica, não necessitando de coisa alguma, está perfeitamente bem, está grata porque tudo está muito bem, lá em casa vai muito bem, os filhos estão bem, a casa está ótima, o casamento está perfeito, está tudo indo muito bem, obrigado, nada falta, está indo tudo perfeitamente. Quando na verdade Jesus está olhando e está dizendo: não está nada bem, não está nada bem. Versículo 17, Jesus vai dizer: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos e minhas irmãs, a maior tragédia cristã é a falta de discernimento espiritual. É a falta de percepção da nossa miséria espiritual. A maior tragédia, o maior engodo que o diabo pode plantar na mente de um cristão, a maior cegueira que um cristão tem é a incapacidade de enxergar o seu próprio mal. É a falta de olhar e detectar em si mesmo, na mente, no coração, o próprio mal. Essa é a grande tragédia, é o início de uma grande decarrota do mal que está próximo a ruir a estrutura que você está tentando construir. Não há casamento que perdure, não há família que perdure, não há estrutura que se erija acima de estruturas podres, mal estabilizadas, tudo vem abaixo. Jesus está olhando para esta igreja e está dizendo exatamente isto. Você conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy diz: aquilo que é para dar errado, vai dar errado. Nesta manhã eu quero convidar você a pensar a esse texto, pensando naquilo que Deus está falando a nós nessa manhã. Eu estou falando a uma igreja que Deus tem abençoado ricamente, poderosamente. Quando nós estamos olhando os últimos 7 anos desta igreja, eu tenho aqui andado de joelhos diante de Deus. Eu tenho visto domingo após domingo Deus abençoando rica e poderosamente a nossa igreja. Como Deus tem sido abençoador no nosso meio, como Deus tem abençoado a vida desta igreja, a família desta igreja. O Espírito de Deus tem trabalhado no nosso meio, através de conversões, de curas, de prosperidade. Deus tem nos abençoado amorosa e poderosamente. Mas nessa manhã eu preciso chamar a sua atenção, nesta manhã, meu irmão, para que esse texto nos chama. Versículo 19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A repreensão e a disciplina é fruto do amor. Não há amor que não seja levado a exercer a repreensão e a disciplina. Não há amor exigente que não discipline, que não corrija aquele que é alvo, objeto do amor. E é isso que Jesus está fazendo a esta igreja, porque Ele a ama, porque Ele morreu por esta igreja, porque na cruz do Calvário esses crentes foram inseridos com seus nomes naquela cruz. Ele está dizendo: eu os repreendo e eu
os advirto porque eu os amo. E nessa manhã eu quero dizer para você, papai, para você, mamãe, não basta trazer seus filhinhos à igreja. Não é suficiente trazer seus filhos à igreja, na escola dominical e no culto da noite. É necessário que você os corrija, os repreenda dentro de casa. É necessário que você dê nomes aos pecados que seus filhos cometem dentro de casa. É necessário que você exerça o seu papel, a sua função maternal, a sua função paternal dentro de casa, corrigindo-os pela palavra de Deus. É fundamental que o seu amor exigente para com seu filho contemple a correção bíblica na vida do seu filho, que o pecado que ele comete tenha nome e sobrenome, e que ele seja confrontado com o seu mal, e que ele seja conduzido pela palavra de Deus a aprender a orar e a fazer oração, arrependendo-se do mal feito, dando nomes àqueles mal feitos. Você entende, papai, que eu estou dizendo? Você entende, mamãe, que eu estou dizendo? Porque vivemos um tempo de que correção de filhos não é coisa para papai e mamãe mais. Há uma escola dizendo que eles não devem mais serem corrigidos, repreendidos. Presta atenção, mamãe, presta atenção, papai. Nós estamos sendo aqui advertidos pelo próprio Cristo, que está nos advertindo nesta manhã. E nesta manhã, eu como pastor, eu quero dizer para você, papai e mamãe, repreenda o seu filho no momento oportuno, no momento certo, dentro de casa. Você como mamãe, com a voz maternal, a mesma voz que diz que ama, a mesma voz que abraça, o mesmo braço que abraça, é o mesmo braço que a repreende, é o mesmo braço que com austeridade o corrige, o exorta, por amor, porque haverão dias difíceis, complexos, terríveis. Os nossos filhos vão atravessar e hão de atravessar tempos dificílimos, e eles precisam estar preparados para enfrentarem tempos duros e difíceis, mais difíceis do que os nossos, e eles precisam serem advertidos pela palavra de Deus. Eu estou dizendo isso para você porque nós estamos lidando com uma geração que não gosta de ser advertida. Uma geração que cresceu da década de 80 para cá, cujos pais conseguiram atravessar a inflação da década de 80 com muita dificuldade e ofereceram para os seus filhos um tempo de prosperidade, e eles cresceram numa condição financeira muito boa. Então eles estão numa condição de carreira voando na atividade profissional, mas eles não têm memória, não têm história, não reconhecem muitas vezes os esforços dos seus pais, não têm memória para ver os esforços, as dificuldades pelos quais os pais, os avós passaram para trazê-los até aqui, e então acham que eles podem tudo e eles não têm voz para nada. E como é difícil abordar e colocar algo, inculcar na mente, no coração de pessoas que são autossuficientes, que se acham potentes, suficientes e que não precisam de absolutamente nada. Como é triste comentar e conversar com pessoas que se sentem autossuficientes. Meus irmãos, oramos por essa geração que tratam as coisas de Deus como somenos, que tratam as coisas espirituais como se fossem coisas banais, coisas irrelevantes, que tratam as coisas da igreja como se fossem banais, como se fossem irrelevantes. Ai desta geração que não lidam com as coisas de Deus como se fossem coisas santas, coisas dedicadas a Deus. Ai desta geração que lidam com as coisas de Deus sem ter noção, percepção da sua tragédia, da sua falência espiritual. Ai desta geração. E nesta manhã eu quero convidar você, meu irmão, preste atenção, olha para o seu coração, olha para dentro de casa, olha para o teu casamento, olha para a tua alma, olha para o teu peito, olha para aquelas noites mal dormidas, olha para aquele gemido, para aquele grito da tua alma que geme, que busca ansiosamente algo que traga sentido à sua vida e à sua alma.
porventura ela não busca o Cristo da fé, o Deus da sua vida. É isso que Jesus está dizendo, e Ele está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo, e Ele diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Arrependimento é colocar a boca no pó. Arrependimento é entregar as betes. Arrependimento é rasgar a roupa, é rasgar a alma, é rasgar o coração, é despojar da sua vaidade, é despojar do seu orgulho, é abrir o coração e dar nome aos bois, e dar nome ao pecado, e dar nome à sua vileza, e dizer: Deus, eu sou assim mesmo, eu venho como estou, eu estou arrebentado, eu estou dilacerado, o meu coração está cheio de podridão, eu quero oxigenar o meu coração, eu quero deixar de ser o que eu sou, eu quero ser aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Chega de tragédia. Arrependimento é esse corajoso olhar para dentro de si e ter a percepção da sua nulidade, do seu fracasso moral, do seu fracasso espiritual, e dizer: eu não quero viver essa mediocridade de vida, essa vileza de vida, essa vida partida, essa vida rachada, ser uma pessoa para a esposa e ser uma pessoa no mercado de trabalho, ser uma pessoa para a mãe e ser uma outra pessoa para os meus filhos. Eu estou cansado de ser uma pessoa bipolar, uma pessoa incongruente, disfuncional, uma pessoa que não funciona integralmente. Eu estou cansado de ser uma pessoa... Oh meu irmão, você sabe do que eu estou dizendo. Nessa manhã eu preciso dizer isso com todas as letras ao seu coração, à sua mente, porque nessa manhã Jesus está dizendo a você e a mim: seja zeloso com a sua vida, seja zeloso com o que Deus já fez na tua vida, com o que o Espírito Santo já fez na tua história. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não há coisa mais extraordinária na vida de um crente do que ter a experiência da paz, de ser pacificado, de sentir-se integrado, ajustado, pacificado, ordenado. Mente, coração, alma, com o céu dos céus, com Cristo da fé, tendo percepção real da sua vileza, do seu pecado, da sua indignidade, mas sentir-se perdoado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Esta leveza na alma, esta estabilidade que o diabo não rouba, que o pecado não tira, essa segurança que emana de um coração tratado, de um coração transformado, de um coração purificado, não por religião, não por procedimento, mas pelo Espírito do Cristo, que transforma, que renova e que refaz todas as coisas. Nesta manhã nós vamos participar da mesa do Senhor, e na mesa do Senhor é tempo de transformação. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu quero concluir a minha fala nessa manhã dizendo que aquele que está falando para a igreja é o princípio da criação de Deus. Aquele que é o princípio da criação, aquele que deu ordem ao caos na criação, é o mesmo que dá ordem ao caos existencial da sua vida. Eu quero orar com você nesta manhã, antes do coral cantar. Baixe sua fronte. Eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Eu não sei quanto tempo você já professou a sua fé. Eu não sei qual é a sua relação pessoal com Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você nesta manhã. Há momentos na nossa vida em que nós precisamos, de fato,
considerar a palavra de Deus e realinhar a nossa vida com Deus. Quem sabe nessa manhã Deus está dizendo para você: eu quero tratar, eu quero recomeçar, eu quero transformar, eu quero limpar a tua vida. Quem sabe nessa manhã Deus está dizendo: aquilo que eu comecei, eu quero retomar. Quero convidar você a fazer uma oração aí. Enquanto o Neto toca uma música, vamos orar. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero fazer um desafio à igreja nesta manhã. Eu nem conversei com o conselho, tivemos reunião ontem, mas não conversei. Eu quero fazer um desafio. O que você faz nas madrugadas quando você acorda? Quando você é despertado do sono? O que você faz? Quando você precisa ir ao banheiro, quando você é despertado precisando ir ao banheiro, ou você precisa tomar uma água, ou você precisa tomar um medicamento, ou você acorda e você vira para o outro lado para dormir, o que você faz? Eu quero desafiar você a tomar uma atitude comigo a partir desta semana. Todas as vezes, em todas as noites que você for despertado, despertada do sono, à noite, de madrugada, a você orar, 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 orar. E ao orar, eu gostaria que você incluísse 2 motivos na sua oração. 2 motivos. A orar pela sua família, pelos seus. E orar pela igreja. Pela igreja. Orar pela sua família e orar pela igreja. Todas as vezes que você acordar, em todas as noites, que você ore pela sua família e pela igreja. Agora, esse compromisso de oração, de orar pela sua família e orar pela igreja, tem outra implicação. Nós não vamos orar por bênçãos materiais. Nada de ficar orando por carro novo, por casa nova, por emprego novo. Essas coisas não é o momento de orar. Não. Não. Você vai orar por bênçãos espirituais. 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 Você vai orar para que a graça de Deus abençoe a sua família. Você vai orar para que a graça de Deus proteja o seu filho, proteja o seu neto. Para que a bênção de Deus seja sobre a sua família.
para que o Espírito Santo de Deus converta o seu parente, para que o Espírito de Deus ilumine o seu coração. Você está entendendo? Você vai orar por bênçãos espirituais. Nós queremos uma igreja rica, nós queremos famílias ricas, nós queremos uma igreja cheia, uma igreja poderosa, uma igreja nutrida, uma igreja fervorosa, uma igreja aquecida, uma igreja tomada pela graça e pelo poder de Deus. Mas nós queremos uma igreja que ore, que ore nas madrugadas, que não fique nas madrugadas pensando bobagens, asnices, dando brecha para o diabo, deixando o pensamento oco, deixando as bobagens aninhar no peito e as mentiras, compreende? Chega, esse tempo acabou. Acordou de madrugada, já sabe o que vai fazer. Ore por sua família e ore pela igreja, para que Deus encha essa igreja de gente crente, de gente abençoada, de gente cheia de Deus, de gente que ame a Deus, de gente que tema a Deus. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Quero dizer para você que estive em 2015 na Coreia do Sul. E eu me emocionei profundamente quando eu visitei algumas igrejas na Coreia do Sul. Vocês devem conhecer a história da Coreia do Sul. Um país dividido por uma guerra de 3 anos, em que acabou-se com o país. Uma guerra que foi provocada pela China, e o Japão entrou no meio e acabou com o país. Acabou com o país. Os Estados Unidos entrou na guerra e afugentou os comunistas para a parte norte, e então finalmente cessou a guerra. A guerra ainda está declarada, mas não há mais batalha. Os sul-coreanos, depois da guerra, receberam os missionários norte-americanos e houve um movimento do Espírito de Deus naquele país de um modo extraordinário. E aquelas famílias foram convidadas a orar pelo país. E eles começaram a orar de madrugada. De madrugada. Eu participei de um culto, no dia que lá cheguei, num sábado de manhã, era 2 graus quando nós chegamos lá, na maior igreja presbiteriana do mundo, 2 graus, 5 horas da manhã, havia um coral de crianças, de 250 crianças prontinhas ali para participar do culto. 5.000 famílias ali prontas para adorar a Deus, 5 horas da manhã, um culto de família. E eu me emocionei com aquilo. E eles começaram a orar, pedindo que Deus curasse aquela nação. Sabe como eles começaram? Do modo que eu estou desafiando você. Vamos orar quando Deus nos despertar. Se nós somos despertos pelo sono ou pela insônia, nós vamos orar. Eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a orar pela sua família e a orar pela nossa igreja. Muito pode na sua eficácia a oração do justo. Oração por bênçãos espirituais. Quem está comigo nessa campanha? Levante a sua mão. Amém. Vamos colocar-nos em pé, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nós declaramos que somos Teu, Senhor. Que a nossa família é Tua, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós não somos do mundo, Senhor. Nós somos para o mundo. Nós somos, ó Deus, luzeiro para o mundo. Os nossos filhos, ó Deus, são para o mundo, mas eles do mundo não são, porque eles são dos Teus céus, Senhor. E nós nos consagramos ao Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós aqui, ó Deus, firmamos um compromisso como igreja do Senhor. De, ó Deus, nas madrugadas, quando despertos, erguermos as nossas vozes diante do Teu
trono de graça, em oração pela nossa família e pela nossa igreja. Ó Deus, nós apresentamos esse pacto diante do teu trono de graça nesta manhã, pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Abençoe as mamães aqui presentes, Senhor, abençoe as vovós aqui presentes, abençoe os papais, as mamães, as crianças, os adolescentes, os jovens, querido Deus, mova o nosso coração, Senhor, para sermos tomados, tocados, movidos pelo teu poder, para que vivamos vida santa, vida reta, vida justa, vida, ó Deus, que faça diferença no mundo, Senhor, para a glória do teu nome, para que de fato, Senhor, nós possamos impactar essa geração com o evangelho de Jesus Cristo. Dá-nos, pois, ó Deus, santidade na vida. Dá-nos, pois, ó Deus, ousadia na vida cristã, para vivermos pelos princípios e valores do evangelho de Cristo Jesus, para que sejamos, ó Deus, verdadeiros soldados de Jesus em um mundo cada vez mais caótico, Senhor. Dá-nos poder do teu Espírito, oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, vamos ouvir o coral.